O cuidado de pessoas idosas foi tema de audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa. No encontro, representantes de órgãos públicos, entidades de classe e sociedade civil discutiram a importância dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional nas instituições de longa permanência para idosos, também conhecidas como ILPIs. De acordo com pesquisa realizada em 2020 pela professora Tatiana Barral, da PUC Minas, 69% das pessoas idosas que residem em ILPIs dependem de algum tipo de ajuda para a realização de tarefas cotidianas simples. Nós observamos também dados da literatura que indicam que idosos que residem em instituição passam cerca de 79% do tempo que estão acordados em atividades sedentárias. Então, esse sedentarismo vai trazer consequências graves, como uma perda acelerada de força muscular, de equilíbrio, de mobilidade, e isso aumenta o risco de queda nas pessoas idosas. E essas quedas, como sabemos, muitas vezes trazem consequências desastrosas, não só para a saúde da pessoa idosa, mas também para o sistema de saúde. A partir desse cenário, os participantes defenderam a importância do acompanhamento profissional por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, garantindo que a pessoa idosa se adapte aos novos desafios que surgem com a idade. E muitas chegam lá numa situação de fragilidade que, com um pouco de incentivo da fisioterapia e da TO, elas já estão aptas a andar junto com as outras idosas, circular pela casa, se movimentar, e com isso também vão trabalhando cognitivo, até poder chegar nos trabalhos que são feitos em grupo, né? Que é o nosso objetivo, é dar dignidade para elas através da mobilidade, da independência, da autonomia, né? Tanto os TOs quanto os físios, né? Eu estou destacando a terapia ocupacional, mas os benefícios da presença do terapeuta ocupacional têm um impacto significativo na redução de quedas, na melhora do engajamento da equipe no cuidado individualizado e personalizado, no alívio dos sintomas comportamentais em idosos com demência, que é um público bem presente nessas instituições, a redução do desgaste dos cuidadores, porque a gente promove treinamento e capacitação para essas equipes, e a promoção de um cotidiano significativo para os idosos, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes e central no trabalho do terapeuta ocupacional. Durante a audiência, também foi levantada a importância do cuidado individualizado para que cada pessoa tenha suas necessidades atendidas. Para conseguirmos fazer esse trabalho, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar também. Eu preciso de um nutricionista, eu preciso de uma fonoaudióloga, eu preciso da terapia ocupacional, eu preciso da psicologia, eu preciso do médico, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do cuidador de idosos, né? Então, se você for pensar, é uma gama de profissionais que contribui para o resultado, que é a mobilidade de uma forma adequada, né? Estimular o mais alto nível que aquele idoso tem. É muito ruim quando o idoso tem uma capacidade, mas ele não consegue desempenhar, né? Eu tenho a capacidade de fazer algo, mas eu não desempenho, por falta, né, de um profissional qualificado. Muitas casas têm fisioterapeuta, têm terapia ocupacional, mas a carga horária é insuficiente também, né? Para promoção de alívio de sofrimento, de reabilitação, às vezes para qualidade de vida, sim, para prevenção. Mas e os demais, né? E aquele que sofreu ali um acidente que precisa, sim, de uma intervenção motora específica, né? E os casos de complicações respiratórias. A maioria das pessoas que entram hoje na instituição de longa permanência, elas entram num processo de vulnerabilização tão grande que elas se sentem, muitas das vezes, muito mais vulnerabilizadas. Daí a importância de olhar para quem é essa pessoa que está sendo acolhida. Acho que o primeiro ponto que a gente deve olhar aqui hoje, para além dessa questão de deve ou não deve ter, deve existir ou não essa previsão em legislações estaduais e federais sobre a existência desses profissionais, como eu vou dispensar cuidado para essa pessoa que está sendo institucionalizada. Que é uma pessoa destinatária de proteção integral. Eu, enquanto sociedade, eu, enquanto Estado, o que eu faço para que essa pessoa que está nesse processo de vulnerabilização saia desse processo de vulnerabilização, né? Outro ponto levantado durante o debate se refere às taxas e impostos pagos pelas instituições de longa permanência, que acabam gerando impactos no orçamento e dificultando a contratação de mais profissionais. Essa foi uma demanda assim, de
80% das instituições que eu visitei quase 100 instituições. E a demanda dos impostos, né, a taxa de fiscalização sanitária, a taxa de fiscalização e localização e funcionamento, né? Então, assim, são muitas taxas, né? Olha, veja bem, uma taxa de fiscalização e funcionamento, sendo que a casa, enquanto uma instituição privada, ela já paga, né, o IPTU, né, de estar localizada ali, né? Então, para que pagar uma taxa de fiscalização sanitária e mais uma taxa de localização e funcionamento? Assim, muitas taxas que são impostas, que a gente poderia estar amenizando para as ILPIs, porque já existe toda uma exigência muito grande em termos de arquitetura, de mobilidade, a gente sabe disso, né? E até para conseguir um alvará. Uma instituição ela demora muito tempo para conseguir um alvará. Os participantes também trataram sobre a criação de uma lei para garantir a presença de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas ILPIs. A partir do momento que a gente tem lei impondo a presença desses profissionais e obrigando que essas instituições tenham estes profissionais na sua equipe mínima, principalmente naquelas de grau 2, 3, né, mas sabendo que, dependendo, admite um paciente independente rapidamente, né, esse idoso, esse residente, né, ele se torna dependente, a gente precisa acompanhar. E sabendo que esta assistência minimiza os gastos de hospitalização, minimiza os gastos com medicalização, cirurgias, morte precoce, e sem sombra de dúvida, uma dignidade no fim último da vida, que todos nós tanto prezamos. Mas eu tenho um pouco de preocupação quando coloca a palavra impor. Eu, de perto, compreendo, entendo e defendo a atuação dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais das ILPIs. Mas, antes de impor, me pergunto, queria ouvir a resposta. Quem vai pagar? Porque hoje os direitos das pessoas idosas estão aí sendo desrespeitados. Diuturnamente, a gente consegue impor que os prefeitos e os governadores cumpram. Quando a gente coloca impor, muitas vezes, quem paga o pato é quem tem a corda mais fraca. Quem tem a ponta mais fraca. E, normalmente, são as ILPIs. As ILPIs da sociedade civil. As ILPIs, as OSCs que estão ali, assumindo a responsabilidade que é do governo, elas assumem um papel de atuar nesse segmento e, como foi dito, nós somos invisibilizados. As ideias discutidas durante o encontro deram origem a um projeto de lei apresentado pelo deputado Leleco Pimentel. Enquanto nós estamos aqui discutindo, e a gente foi aqui elaborando, nós conseguimos chegar a uma proposta de tramitação de lei que reconhece, no âmbito de uma política estadual de atendimento à pessoa idosa em Minas Gerais, nas instituições de longa permanência, LPIs, a previsão e obrigatoriedade da existência de equipes multidisciplinares e instituições de longa permanência. Estamos trazendo para o bojo do projeto o reconhecimento dos diferentes graus, onde se utiliza a obrigatoriedade ou a proposta do profissional da fisioterapia, onde se tem também a inclusão do terapeuta ocupacional, o debate sobre carga horária e o tratamento das fontes de financiamento. O deputado apresentou ainda requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, solicitando informações sobre o número de ILPIs em Minas e o número de pessoas atendidas, além de um pedido de providências à Secretaria de Estado da Saúde. Pedido que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para induzir nos municípios a promoção e articulação entre a atenção primária de saúde do SUS e as instituições de longa permanência para idosos, ILPIs, com finalidade de garantir o atendimento em fisioterapia, terapia ocupacionais e outros profissionais das equipes multidisciplinares.